Boa noite, querida igreja de Guarulhos, tudo bem com vocês? Nós estamos mais uma vez reunidos para um culto abençoado, extraordinário, surpreendente que o Senhor já reservou para nós. Convido você a tomar o seu lugar aí no seu sofá, na sua cadeira, onde você estiver, a pegar o seu celular se você não for utilizar e colocar no silencioso, ficar atento ao nosso culto, porque eu tenho certeza que o Senhor falará conosco poderosamente essa noite, amém? Nós vamos orar certos que o Senhor nos ouve e que será o melhor culto das nossas vidas até hoje. Pai, eu te dou graças, Senhor. Obrigada, Deus, porque este culto já é um culto maravilhoso, porque a nossa expectativa está no Senhor. Obrigada, Pai, porque os nossos ouvidos estão atentos e o nosso coração aberto para receber do Senhor a sua palavra. E além disso, Pai, estamos escancarados para te adorar, para te exaltar e reconhecer que você é o Deus da nossa vida, o Senhor é o Deus da nossa família, desde hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós teremos agora um período de louvor e adoração abençoado. Seja livre, esteja pronto, levante suas mãos, adore ao Senhor e celebre este momento. Te adoramos com tudo que somos, Senhor. Com todo o nosso ser. Quando a ti me dou por inteiro, podes ver dentro de mim o que eu desejo expressar, Senhor, na forma de uma canção. Traduz o meu coração, vem de ti a inspiração que eu amo receber, sabendo que te atraio. Quando a ti me dou por inteiro, os céus se abrem ao canto dos filhos teus, que a ti se entregam com corações gratos, manifestando tua glória nesse lugar, numa só voz, pra te adorar, cantamos pra ti, Senhor Jesus, o nosso bem maior és tu, Jesus. Não, podes ver dentro de mim o que eu desejo expressar, Senhor, na forma de uma canção. Traduz o meu
teus filhos, Deus, que a ti se entregam com corações gratos, manifestando tua glória nesse lugar, numa só voz, pra te adorar. Os céus se abrem ao canto dos filhos teus, que a ti se entregam com corações gratos, manifestando tua glória nesse lugar, numa só voz, pra te adorar, cantamos a ti, Senhor. Todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Não precisamos temer mal algum, porque Ele está conosco o tempo todo. Não nos deixa, não nos abandona, não nos desampara. Ele é o nosso pastor, nada nos falta. Os céus se abrem ao canto dos teus filhos, Senhor, filhos amados que estão na tua presença, rendidos, numa só voz, pra te adorar, numa só voz, pra te adorar, numa só voz, pra te adorar, cantando. Que período glorioso nós tivemos na presença do Senhor, e nós vamos continuar assim, através dos nossos dízimos e as nossas ofertas. Assim como o pastor Carlos Eduardo diz, esse é o momento onde você pode correr, virar cambalhota, sapatear, porque é o nosso momento de alegria, onde nós adoramos ao Senhor com os nossos bens. A palavra de Deus diz em Provérbios 3, no versículo 9, o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Este texto é muito conhecido quando nós falamos sobre dízimos e ofertas, mas quando a gente pensa em honra, nós só conseguimos honrar alguém que nós conhecemos. E esse texto é muito rico, porque se você for ler no versículo 1 diz, filho meu. Você pode repetir assim comigo, está falando comigo, nós somos os filhos de Deus. A Bíblia fala aqui em Provérbios 1, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos e do teu coração, guarde os meus mandamentos. Quando nós entendemos que o Senhor é o nosso Pai, nós somos filhos dele, e nós entendemos que Deus é um Pai bom, um Deus que não muda, um Deus que não tem sombra de variação, fica fácil honrá-lo, fica fácil entender que tudo que nós temos vem dele. E é muito fácil dizimar, porque é um princípio, e é muito fácil também sermos generosos em nossos dízimos e nossas ofertas. Nós somos essa igreja que temos um Pai maravilhoso e somos filhos que reconhecem a grandeza do nosso Deus. Por isso nós nos alegramos, nós celebramos, não somente com a nossa vida, mas com os nossos bens. E essa é a hora que nós temos a oportunidade de dizimar e ofertar. Vai aparecer na sua tela os dados da nossa conta, de como fazer isso. Faça isso com amor, faça isso com generosidade, porque nós sabemos que Deus cumpre aquilo
aquilo que prometeu. Não sou movido pelo que sinto e nem tampouco pelo que vejo. Não sou guiado por circunstâncias, sou da palavra e nela eu creio. Posso passar por desafios e ainda assim ter um sorriso. A fé que eu tenho é inabalável. O impossível torna possível. Não morrerei sem antes provar do bem. Eu viverei meus dias pra contar o quão fiel e constante é o meu Deus, pois o que Ele prometeu é certo cumprirá. Eu creio em Ti, pois Tu tens o melhor pra mim. Eu me recuso a desistir e a duvidar. Eu creio em Ti, pois o melhor está por vir. Pela fé vou prosseguir, em Ti vou descansar. Não morrerei sem antes provar do bem. Amém. Tenho certeza que você, e assim como eu, cumprimos o princípio do Senhor e a cada dia nós vamos prosperar mais. Nós vamos orar agora agradecendo ao Senhor por isso. Pai, eu Te dou graças, Senhor. Obrigada, Pai, porque a cada dia mais, por conta da Sua palavra e da consciência que nós temos do Senhor, nós somos generosos com as coisas que o Senhor tem colocado na nossa mão. Obrigada, Pai, porque quando cumprimos princípios, a Sua palavra é cumprida também. Eu Te dou graças, Pai, porque nós não temos falta de nada. Eu Te dou graças, Deus, porque mesmo no meio da escassez, nós prosperamos, nós expandimos e nós avançamos. E eu declaro, Pai, a gente vivendo assim todos os dias da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque esses recursos serão utilizados de boa forma e o Seu nome será exaltado, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ficar mais um pouquinho com um período de adoração e de louvor. Continue celebrando ao Senhor com a sua vida. E logo depois nós teremos uma palavra poderosa. Pegue o seu caderno, pegue sua Bíblia, anote tudo, porque Deus vai falar conosco. Te oferecemos o verdadeiro sacrifício, Senhor, o sacrifício da nova aliança. Oferecemos sempre a Ti por meio de Cristo o sacrifício de louvor, fruto dos lábios que confessam o Teu nome. Independente, Senhor, da situação que estamos vivendo, independente do relatório mundial do nosso país, decidimos Te adorar, decidimos Te agradecer, decidimos Te engrandecer, porque Tu és digno, Pai. Vem oferecer-te sacrifícios de louvor, lábios que confessam Teu nome.
digno do meu melhor. Todo tempo demonstrarei a ti meu amor. Todo tempo decido te adorar, Senhor. Venho oferecer-te sacrifícios de louvor, lábios que confessam teu nome em momentos de aflições. Me esvazio de tudo que impede de te dar aquilo que é teu. Só importa que eu diminua e você se eleve em mim. Não te darei algo que me custe nada, mas te farei um altar com a minha vida. És meu Senhor e Rei, digno do meu melhor. Todo tempo demonstrarei a ti meu amor. Não te darei algo que me custe nada, mas te farei um altar com a minha vida. És meu Senhor e Rei, digno do meu melhor. Todo tempo demonstrarei a ti meu amor. Todo tempo te adorarei, em todo tempo te bendirei, cantarei novas canções àquele que é digno, para quem é merecedor. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, nome que está acima do medo, nome que está acima do mal, nome que está acima da enfermidade, de toda doença. É o nome de Jesus, nele sou pleno.
Olá, queridos, graça e paz. É um prazer tê-los conosco aqui mais uma vez. Eu tenho uma palavra poderosa de Deus para a sua vida. Eu quero que, se você puder, foque aqui, se conecte com Deus, porque Deus tem grandes coisas para nós nesse dia. Antes eu queria orar com você. Você pode curvar sua cabeça onde você estiver, nós vamos orar. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, nós te agradecemos por esse momento. Muito obrigado porque você tem guardado a nossa vida. Muito obrigado porque você é o nosso Pai. Te agradecemos pela palavra que será ministrada e ela encontrará um bom solo no coração de cada pessoa. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós temos falado nesses últimos tempos sobre fé, porque a Bíblia nos orienta a nós vivermos uma vida de fé, não um momento de fé, mas nós vivemos uma vida de fé. A Bíblia diz que o meu justo viverá da sua fé. Então fé deve ser o nosso padrão, o nosso estilo de vida. E como estilo de vida, nós devemos sempre focar, porque a fé verdadeira, queridos, ela não é baseada naquilo que nós vemos. A fé verdadeira é baseada naquilo que Deus deixou escrito na sua palavra. Nós não vivemos de acordo com os relatórios, mas nós vivemos de acordo com aquilo que Deus deixou estabelecido em sua palavra. E hoje eu quero te ensinar algo que está aqui na palavra de Deus, que eu creio que será muito importante para a sua vida, para o seu crescimento e para esse tempo. Porque nós temos vivido dias tribulosos aqui nessa terra. Você liga a sua TV, você acessa o seu computador, o seu smartphone e é só notícia ruim. Só tem notícia ruim. Mas a palavra de Deus, ela é boas novas para nós. Amém? Então eu quero começar, quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Agora, queridos, vamos estudar um pouquinho esse texto. A Bíblia diz que fé é a certeza. Fé é agora, não vai ser, querido, um dia, se Deus quiser. Não, a palavra de Deus está dizendo que fé é exatamente agora. E é o quê? É a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que nós não vemos. E a Bíblia diz também que foi por ela que os antigos obtiveram um bom resultado. Quando você puxa a sua Bíblia um pouquinho lá no livro de Hebreus, capítulo 10, no versículo 1, diz que a lei era só sombra daquilo que iria acontecer comigo e com você. E a Bíblia está dizendo que os antigos obtiveram um bom testemunho através da fé. Então, se eu e você, nós queremos ter um bom testemunho, nós devemos ter uma vida de fé. E uma vida de fé não é baseada naquilo que nós vemos, naquilo que nós ouvimos, mas uma vida de fé é baseada naquilo que Deus deixou escrito na sua palavra. Mas vamos continuar aqui no versículo 3, a palavra de Deus diz assim: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível foi feito do que não se vê. Agora, queridos, presta atenção nisso que Deus deixou estabelecido. Deus estabeleceu um princípio, e a Bíblia diz que no princípio tudo foi criado pela palavra de Deus. E agora nós vamos ter que voltar lá no princípio para entender o princípio que o próprio Deus estabeleceu. Abra lá comigo em Gênesis, capítulo 1. Lá no versículo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. E chamou Deus a luz de dia, e as trevas de noite. E houve tarde e manhã, o primeiro dia. Versículo 6. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre as águas. Fez Deus o firmamento e separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento, e assim foi. Queridos, quando nós olhamos para o princípio que Hebreus fala, que
Deus estabeleceu algo, que Ele chamou as coisas que não existiam, que elas passaram a existir através da palavra que Deus liberou. Queridos, Deus não fez só isso simplesmente para ficar escrito. Deus fez isso como um princípio para mim e para você. E a Bíblia diz em Hebreus que os antigos obtiveram um bom resultado através desse princípio que Deus deixou estabelecido. Então, querido, nós podemos entender algumas coisas. Se nós queremos bons resultados na nossa vida, nós devemos seguir os princípios que Deus estabeleceu. E o princípio que Deus estabeleceu em Gênesis foi o princípio que você deve falar para você ver. Você não deve ver para você falar, mas você deve falar para você ver. Por quê? Porque é através desse princípio que as coisas começam a acontecer na minha e na sua vida. A Bíblia diz lá em Hebreus, vamos voltar lá novamente, Hebreus capítulo 11, versículo 3, e ela diz: pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Note, queridos, que o escritor de Hebreus, ele deixa bem enfático que os mundos não foram criados através de uma ideia, que os mundos foram criados através daquilo que Deus falou. O que Deus falou acontecia. A Bíblia diz que Deus disse: haja luz, e a luz apareceu. E sabe, queridos, esse princípio que Deus estabeleceu é o princípio que nós devemos seguir na nossa vida. A nossa vida, ela vai ser conduzida através das nossas palavras. Se você, queridos, está falando coisas que Deus não disse, eu quero dizer algo para você: vai acontecer aquilo que você está falando. Tiago diz que a nossa língua tem o poder de vida ou de morte. E eu não sei você, queridos, mas eu gosto de ver a vida acontecer na minha vida. Então, para que isso possa acontecer na nossa vida, nós devemos seguir os princípios que Deus deixou estabelecido. E qual é o princípio? Nós devemos falar para que nós possamos ver. Sabe, queridos, em meio ao caos, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, mas Deus, mesmo no meio, vendo aquele caos, a Bíblia diz que Deus falou. Deus não ficou de boca fechada e Ele não aceitou aquela situação. Simplesmente Deus liberou a palavra e aquilo que Deus falou aconteceu. E sabe, queridos, eu e você, como filhos de Deus, Paulo diz que nós devemos ser imitador deles como filhos amados. E sabe, aquilo que nós falamos vai acontecer. Em meio ao cenário caótico, querido, nós podemos nos levantar como uma voz de esperança para essa nação. Nós devemos, querido, nos posicionar como filhos de Deus, cheios de autoridade, cheios da palavra de Deus, e não aceitar o cenário caótico. Sabe, querido, se o coronavírus tem assolado a nação, a palavra de Deus vai assolar muito mais. Porque a palavra de Deus não só tem poder de consertar o coronavírus, mas a palavra de Deus pode consertar toda e qualquer situação da sua vida. Mas para isso, querido, nós devemos praticar o princípio que Deus deixou estabelecido. Qual é o princípio? Receber a palavra e falar a palavra de Deus. Você não deve, queridos, você deve dar uma voz à sua fé. Não ficar de boca fechada. De boca fechada você não vai receber aquilo que a palavra de Deus deixou estabelecido. É um princípio que Deus estabeleceu e ele funciona até hoje. Se você quer ver coisas mudar, comece a falar. Pastor, mas as coisas estão difíceis, comece a falar a palavra. Eu não vejo coisa impossível que a palavra de Deus não tenha entrado e não tenha revertido. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. E aquele que crê, querido, ele tem uma voz, e é a voz da fé. E a voz da fé é a voz da palavra de Deus. Sabe, querido, nós podemos e nós devemos nos levantar em meio ao caos e liberar a palavra de fé. Porque a palavra de fé é o que vai trazer resultado em meio ao caos. Quando Deus viu que a situação não estava boa, que Ele viu que a terra estava sem forma e vazia, Deus simplesmente não chegou e falou assim: tá difícil, o que eu vou fazer? Não! Deus, ele olha para um momento difícil e ele libera a palavra. Querido, está na hora de nós nos levantarmos como filhos e filhas de Deus, nos posicionarmos e falarmos a palavra da fé. Vai dar certo, vai acontecer. Pastor, mas o senhor não está vendo, morreu não sei quantas mil pessoas. Ok, mas mais de 100 mil pessoas foram curadas.
É que nós vemos o cenário caótico e nós ficamos focados, porque, querido, aquilo que traz destruição chama atenção. Mas sabe, deixa eu te falar algo. Deus vai fazer uma verdadeira, eu vou usar essa expressão, um verdadeiro rebuliço nessa nação, através dos homens e mulheres de fé que Ele tem levantado nesse tempo. A voz de Deus será ouvida nessa nação, através da minha e da sua vida. Não aceite a afronta que tem chegado para você, querido. Libere a palavra da fé, fale a palavra de Deus, e a situação vai ser revertida. A Bíblia diz que os antigos obtiveram um bom resultado. Se você quer ter bom resultado, querido, nós devemos fazer o que os antigos fizeram. E sabe o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles falavam. Eu não sei você, mas quando Deus fez a promessa para Josué, Deus falou: Josué, eu já entreguei Jericó na sua mão. E Josué chega para o povo e fala assim: olha, Deus falou que já entregou. E o povo fica meio estranho, e Deus dá um comando para Josué, fala: olha, vocês vão rodear a cidade durante 6 dias, e eles começam, dão a primeira volta, dão a segunda volta, dão a terceira volta, a quarta, a quinta, a sexta. No último dia Deus disse: dá 7 voltas. O povo já não aguentava mais andar, mas era um comando que Deus havia dado, porque fé trabalha com ação. E Josué reúne o povo, e de repente Josué vai, e ele dá 1, 2, 3, aquilo que parecia loucura, queridos, para as pessoas que estavam olhando, era o poder de Deus que iria se manifestar. Sabe, queridos, eu creio no meu coração que Deus tem levantado homens e mulheres cheios de fé nessa nação. Homens e mulheres que vão parecer loucos para o mundo, mas homens e mulheres ousados em Deus. Homens e mulheres portadores da palavra de Deus, que não vão aceitar o caos, mas em meio ao caos eles vão ter uma palavra. Em meio ao caos eles vão liberar a palavra. E sabe o que vai acontecer? Aquilo que você declarar. Não aceite simplesmente a situação, querido. Não aceite a afronta que o diabo está lançando sobre nós. Libere a palavra e as coisas vão acontecer. O bom testemunho que você quer colher está nos seus lábios. Pare de falar negativo, pare de falar derrota, confesse aquilo que Deus falou para você confessar. E sabe o que vai acontecer? As coisas serão revertidas na sua vida. Olha lá, vamos continuar aqui, vou continuar a ler aqui, ok? Hebreus 11:6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Versículo 7, presta atenção. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Agora, queridos, olha só, para pensar. A Bíblia diz que Noé, ele recebeu um bom testemunho através da fé. Querido, não chovia. Deus deu uma orientação para Noé, e Noé começa a fazer um barco, uma arca. As pessoas passavam e falavam: doido, maluco, o que você está fazendo? E ele: eu estou fazendo um barco. O que é isso, um barco? Barco porque vai chover, mas Noé nunca choveu, mas vai chover, porque eu tenho uma palavra. Sabe, queridos, mesmo em meio à contrariedade das pessoas, Noé fez aquilo que Deus havia falado. Querido, deixa eu falar algo para você, eu vou até chegar um pouquinho mais perto aqui da câmera. Mesmo em meio a tudo contrário que as pessoas têm falando, nós devemos nos levantar como boca de Deus aqui nessa terra, não aceitar essas coisas. Aí você pode falar: pastor, esse vírus já assolou um monte de pessoas. Assolou um monte de pessoas, mas praga alguma chegará até a minha e a sua tenda. Por quê? Porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Se Deus falou que praga alguma vai chegar, essa é a nossa confissão todos os dias. Levante pela manhã, comece a orar, comece a declarar a palavra de Deus, porque, querido, aquilo que você fala é aquilo que vai acontecer. Agora, se você levanta desmotivado e fala: a crise já chegou, tá quebrando tudo e eu sou o próximo. Já quebrou, queridos. Antes de você quebrar, você já quebrou com as suas palavras. Mas nós devemos nos posicionar, querido. É um tempo de nós nos posicionarmos e não aceitarmos as vozes e as palavras de incredulidade que têm chegado até nós. Se nós queremos obter bons testemunhos, nós devemos nos levantar como homens e mulheres de fé nessa nação. Vão te chamar de doido, maluco, fanático, bitolado. Mas sabe de uma coisa, querido? Esse maluco, doido, fanático, bitolado é
aquele que vai fazer a diferença nessa nação. Eu e você, nós fomos colocados nessa nação para fazer a diferença. E como nós vamos fazer a diferença? Através da nossa fé. Queridos, não tem saída, não tem solução. Nós devemos viver pela fé. Porque se você for viver por aquilo que você pensa, por aquilo que você está vendo, querido, você não vai viver, você vai entrar na depressão. E Deus não te chamou para você entrar em depressão. Deus te chamou para a liberdade. E eu quero falar para você, se você está passando por um processo de depressão, Deus tem uma palavra para te arrancar dessa depressão e te dar a liberdade que Cristo conquistou para você. Não é tempo de você ficar chorando dentro de um quarto preso. É tempo de você se levantar, porque a glória do Senhor resplandece sobre a sua vida e a palavra de Deus vai te arrancar da onde você está e vai te levar para o nível que Deus deseja que você esteja. Não aceite, querido, simplesmente de forma passiva tudo aquilo que tem acontecido. Seja como Noé. Vão te chamar de doido. O que você está fazendo? Eu estou cantando no meio do caos. É isso aí, vou cantar, vou levantar minhas mãos, eu vou cantar, eu vou adorar a Deus. Mas tudo está dando ruim, mas Deus vai agir, já está agindo. Você não está vendo? Não estou vendo. Não, você não precisa ver, você tem que crer. E para você crer, você deve falar. Porque aquilo que você fala demonstra aquilo que você está crendo. Agora, se você fica todos os dias se lamentando, chorando, choramingando, se colocando numa posição de vítima, querido, Deus já te resgatou de toda a posição de vítima. Você não é mais vítima. Você é filho e filha de Deus. Se posicione como um filho e como uma filha de Deus. Não aceite, querido, a derrota. Ah, pastor, é que o Senhor não está aqui passando pelo que eu estou passando. Querido, eu posso não estar, mas a palavra funciona tanto para mim como para você. Basta você praticar essa palavra, confessar essa palavra, se posicionar nessa palavra. Sabe por quê? Porque as coisas serão revertidas. Como? Através da confissão da sua palavra. Amém. Levante-se pela manhã, queridos. Comece a orar por você. Comece a orar pela sua casa. Comece a orar pelo seu emprego. Pastor, mas as empresas estão fechando. Mas Deus tem porta para você. Pastor, está quebrando de um lado, está quebrando do outro. Nós não seremos abalados. A Bíblia diz, eu fui jovem, fui velho, fui jovem, agora sou velho, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão e nem a sua descendência. O que é isso? É Deus sinalizando para mim e para você. Se você é justo, a Bíblia diz, Deus tem provisão para você. Amém? Então se levante, querido, nesse dia. Não aceite as más notícias. Faça aquilo que Deus falou. Deus estabeleceu o princípio de fé. Qual é o princípio de fé, pastor? Crer com o coração, falar com a sua boca. Não fique de boca fechada, não aceite de maneira passiva. Seja você um divulgador de boas novas. Saia espalhando boas novas. Saia contaminando pessoas com a sua fé, com as suas palavras, querido. Amém? Então não é tempo de você ficar quieto. Não, chega, o tempo de você ficar quieto já passou. Agora é tempo de você abrir a sua boca e declarar aquilo que você crê. E aquilo que você crê deve ser a palavra. Então, se Deus criou o mundo, presta atenção, Deus criou o mundo pela palavra. Ele chamou as coisas que eram invisíveis para acontecer. Deus chamou essas coisas. E sabe o que aconteceu? As coisas começaram a acontecer. Eu quero dizer para você, talvez você até esteja infectado por esse vírus, mas a palavra de Deus é invisível, assim como o vírus, e ela vai tocar a sua vida onde você está. Eu quero declarar sobre a sua vida, que se você está infectado, o poder de Deus vai entrar aí onde você está e vai curar você no nome de Jesus. Não é no meu nome, não é no nome de igreja nenhuma, mas é no nome que está acima de todo nome. Coronavírus tem um nome, mas ele deve se submeter ao nome de Jesus, querido. E eu declaro no nome de Jesus, toda dor, doença e enfermidade que tem no seu corpo, sendo despedaçada pelo nome de Jesus. E sabe, queridos, eu tenho convicção no meu coração. Nós temos feito alguns vídeos, nós temos liberado algumas lives, alguns vídeos nós temos postados. E eu tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas que falam, pastor, olha, a palavra me alcançou, a palavra me transformou, e assim será com você. Se você está enfermo, se você está enfermo de qualquer tipo de enfermidade, eu quero dizer para você, assim como Deus chamou à existência as coisas que não existem, eu chamo a existência sobre a sua vida, cura, salvação no nome de Jesus. Você não vai morrer com essa enfermidade, mas você será curado pelo poder de Deus no nome de Jesus.
Amém? E eu espero, querido, que você se posicione como um filho e filha de Deus. Não aceite de maneira passiva as coisas. Seja a voz de mudança, seja a voz de transformação, seja a voz de restauração. Deus conta comigo e Deus conta com você para fazer uma revolução nesse Brasil. Amém? E eu quero orar por você. Quero orar, talvez você esteja nos acompanhando pela primeira vez e oração por cura eu já fiz, eu creio que Deus tocou a sua vida e eu creio que eu vou ouvir muitos testemunhos, mas eu quero orar pela sua vida. Talvez você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e você não está presente aqui na nossa igreja, mas você está aí presente diante do Senhor. Deus está aí também e Ele te ouve. Eu quero que, se você quiser confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você curvasse a sua cabeça. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você repita essa oração comigo. E depois eu quero que você entre em contato conosco através dos nossos contatos que vão aparecer das nossas redes sociais. Entre em contato conosco, conte o seu testemunho. Isso será edificação para outras pessoas. Mas você que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero orar pela sua vida agora. Curva a sua cabeça e repita comigo essa oração. Diga: Pai, no nome de Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu ouvi a sua palavra e eu reconheço o seu sacrifício naquela cruz. Eu te aceito como meu Senhor e o meu Salvador. Faça morada no meu coração para a glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Eu espero que esse culto tenha te abençoado, assim como eu tenho sido muito abençoado, porque depois eu assisto, porque fé é gerada por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu assisto muitas vezes. Eu espero que você tenha sido abençoado com o nosso canal, espero que você tenha sido abençoado com a nossa igreja, espero que a palavra tenha chegado até você e tenha certeza de algo, querido: você é a voz que vai mudar a vida de outras pessoas. Não aceite de maneira passiva, mas se levante como uma voz para essa geração. A palavra de Deus, libere ela e as coisas vão acontecer na sua vida. Um grande abraço a todos, amo vocês e fiquem na paz em nome de Jesus. Não sou movido pelo que sinto e nem tampouco pelo que vejo. Não sou guiado por circunstâncias, sou da palavra e nela eu creio. Posso passar por desafios e ainda assim ter um sorriso. A fé que eu tenho é inabalável, o impossível torna possível. Não morrerei sem antes provar do bem. Eu viverei meus dias pra contar o quão fiel e constante é o meu Deus, pois o que Ele prometeu é certo cumprirá. Eu creio em Ti, pois Tu tens o melhor.
voz junto comigo. E em fé, declare aquilo que você crê, não o que você sente, não o que você vê, mas aquilo que Deus diz ao seu respeito. Pela fé, diga, pela fé.